Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Estamos aí há 5 dias do início do conclave e o cardeal Gerhard Müller, que é um cardeal alemão, continua rasgando o verbo com toda a sinceridade. Ele deu uma nova entrevista a um jornal italiano, Il Fatto Quotidiano, e eu quero trazer aqui tudo o que ele disse durante essa entrevista. Então, essa entrevista saiu ontem, dia 1º de maio, e ele falou sobre o papado, homossexuais, doutrina. Ele disse uma frase muito forte que é: chega de lobbies, não quero um novo Francisco. Um papa que não é escravo de lobbies, que não é uma cópia do seu antecessor imediato. É o que espera o cardeal Gerhard Müller, de 77 anos, prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé e editor da Operomia de Bento XVI. Chamado a Roma pelo próprio Joseph Ratzinger em 2012 para liderar o dicastério que o Papa teólogo governou por quase um quarto de século. Em 2014, ele recebeu o barrete vermelho de Francisco. Então, em 2017, no final do seu primeiro mandato de 5 anos como chefe do departamento, veio a despedida abrupta de Bergoglio. Teólogo refinado e hábil divulgador, ele decidiu contar ao Il Fatto Quotidiano que se prepara para o conclave. Sua casa é um museu, de 1981 a 2005, ou seja, até sua eleição ao pontificado, o próprio Ratzinger viveu lá. Eminência, com que espírito entrará na Capela Sistina? Com a alma confiante no Espírito Santo, porque ele guia a Igreja e nós, cardeais, temos a responsabilidade de escolher uma pessoa idônea segundo os critérios da natureza, do caráter, também segundo os critérios sobrenaturais da fidelidade à doutrina católica, a revelação ao amor a Jesus Cristo. O Papa ou qualquer pessoa na Igreja não deve confundir esta missão pessoal que vem de Jesus Cristo de ser o vigário de Cristo na terra. O sucessor de Pedro, como um cargo político com poder, vivendo e falando de acordo com o gosto do mundo, da mídia, de massa ou de vários lobbies que, com sua agenda globalista ou ideologia das letrinhas, querem governar o mundo de acordo com seus critérios do ateísmo que negam a natureza humana. Negam também a natureza divina e a vida. Queremos um Papa que também esteja preparado para o martírio com suas palavras e com suas vidas. Olha que forte! Um Papa preparado para o martírio com palavras e com a vida. Ele estava falando sobre lobbies. Um documento controverso do pontificado do Francisco foi a declaração Fiducia Supplicans sobre a bênção a pares do mesmo sexo. O que você sugeriria ao próximo Papa sobre esse assunto? Fiducia Supplicans foi apenas uma pequena declaração do prefeito do dicastério para a doutrina da fé, não de todo o dicastério. O Papa viu e assinou com um F. Ninguém sabe exatamente o que está por trás dessa afirmação. Não houve o conselho de outros membros do departamento, é por isso que o nível de autoridade desta afirmação é muito baixo. Não há recepção por parte da Igreja na África, mas somente
Aqui, alguns que estão próximos dessa ideologia elogiaram e pensaram com essa declaração: a igreja se tornou moderna, assim como todos os pares que agora entram na igreja. Acredito que esses lobbies só querem explorar a igreja para sua propaganda, mas não estão interessados em uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade. Nós temos visto, e até no Brasil tem movimentos que eles não querem mudar de vida, eles não querem a conversão, eles não querem viver conforme o catecismo, eles querem viver conforme a sua vontade. Aí não dá, né? Também controverso foi o motu próprio Traditionis Custodes de Francisco, que restringiu o uso da missa em latim. É preciso também ter em mente o cuidado pastoral. Há muitas pessoas que preferem a forma anterior da liturgia. Há pessoas que cresceram desde crianças com a missa em latim e têm mais sensibilidade para ela. Eles são católicos e preferem essa forma de liturgia, sem negar a autoridade do Concílio Ecumênico Vaticano II. Isso está fora de questão para um católico. O cardeal Ruini pediu um papa bom e católico, isto é, ortodoxo na doutrina. Os papas anteriores não foram bons? Ele responde: não há alternativa. Não somos dualistas, mas claramente o fundamento é a doutrina. O Papa é responsável pela unidade de toda a Igreja. Todos os bispos devem viver na unidade da Igreja, mas a unidade em Cristo na verdade. Não apenas uma unidade como é encontrada em um partido político, mas uma unidade na fé. Por outro lado, o Papa, todos os bispos e até os párocos são pastores, bons pastores, não são comandantes de um exército e nem como alguns políticos que são de um certo autoritarismo. O Papa não deve ser uma pessoa fraca, ele deve ter um caráter saudável. Acredita-se que o Senhor e outros cardeais que criticaram muito Bergoglio tenham desempenhado o papel do filho mais velho da parábola do filho pródigo, o invejoso, porque o mais novo é celebrado depois de ter desperdiçado a herança do pai. Ao contrário daqueles que criticaram Papa Paulo VI pela Humanae Vitae ou João Paulo II e Bento XVI, questionando a base da primazia, o que se acredita ser parte da fé católica, eu e outros não criticamos o Papa em seu papado. Tenho dado respostas a muitos fiéis na minha competência como bispo, como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, também como teólogo, sobre como podemos interpretar ou devemos entender e compreender alguns sinais ou declarações do Papa Francisco que foram mal compreendidos ou mal interpretados ou mal feitos. Quando há dúvidas, declarações do Papa feitas nos aviões ou alguns de seus documentos, é preciso recorrer à palavra de Cristo. Porque o Vaticano II faz do mistério do Papa apenas uma autoridade formal. Os chamados progressistas acham que, mesmo que não tenhamos os argumentos da Sagrada Escritura, com a autoridade do Papa podemos fazer o que quisermos. Transformar a igreja em uma igreja anglicana ou luterana. O Papa não tem poder absoluto, mas apenas o poder relativo à sua missão. Você se sentiu incompreendido pelo Francisco? Porque Papa Francisco fez o cardeal Gerard Miller emérito antes da hora, né? Antes da hora. Com 69 anos, né? 6 anos antes de completar 75. O Papa Francisco tinha sua linha própria e sua experiência de vida. Ele escreveu muitas autobiografias onde explicavam sua personalidade. Mas do ponto de vista teológico, tudo isso não faz parte do magistério. Esses são elementos pessoais, não essenciais para ser católico. A vida pessoal, a espiritualidade, a experiência do Papa. A maioria dos bons católicos não conhece seu bispo pessoalmente. Isso não é necessário. Hoje, nos tempos da comunicação de massa, cada frase do Papa em um segundo está presente no mundo inteiro com vantagens, mas também com desvantagens. Porque não somos a Igreja do Papa. Alguns falaram da Igreja do Papa Francisco. Isso fere os ouvidos de um teólogo. Não há igreja de Bergoglio, Ratzinger ou Pacelli. Só existe a Igreja de Jesus Cristo,
na qual o Papa exerce seu ministério como servo dos servos de Deus. Você espera que o novo Papa se chame Bento XVII? O novo Papa é livre para escolher o seu nome, mas nessa situação eu preferiria que ele não se desse um nome que pudesse ser interpretado quase como um programa para imitar os últimos papas. Temos que escapar dessa situação. Alguns dizem precisamos do Francisco II, no sentido de que o próximo papa é uma cópia de seu predecessor imediato, e este não é o significado dessa indicação divina. Cada um, com sua personalidade, deve seguir Jesus Cristo e pregar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho segundo as palavras de Jesus Cristo sobre o primado de Pedro. Mais uma vez, declarações fortes do cardeal Gerard Miller. No entanto, nós precisamos considerar e entender que ele não falou nenhuma mentira. Tudo o que ele disse é verdade nessa entrevista. Queridos irmãos, vamos falar de coisa boa. Estamos com a nossa promoção, a Black Maio, aniversário de 2 anos da Livraria Católicos de Verdade. Vamos aproveitar. Catena Áurea está esses 4 livros, esse kit com 52% de desconto. Bíblia do Padre Matos, uma tradução sem teologia da libertação, está com quase 50% de desconto. Catecismo Maior de São Pio X, com mais de 50% de desconto. Medicina de Santa Idelgarda, quase 50% de desconto, hein? Estamos vendendo muitos desses porque esse livro é excelente. E esse aqui desvendando, né, o que ocorre ali nos conclaves, o que ocorreu de infiltração na história da igreja, infiltrados também com, se eu não me engano, 49% de desconto. Vamos aproveitar essa Black Maio fora de época, porque nós precisamos ser bem formados na doutrina da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei!